Graça e paz, queridos. Meus irmãos, meus amados, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e que mesmo debaixo de uma crise tão intensa como estamos vivendo, você possa ainda assim experimentar o que é viver à sombra do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, na sua palavra vamos hoje abordar um tema que não é polêmico. Não é polêmico, não é porque não tem importância ou não tenha relevância. Não é polêmico porque não é conhecido. E só que é de extrema importância para a sua vida. É de muita importância para as bênçãos que você precisa receber do alto. É de suprema importância nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento com Deus. É de muita importância para a sua salvação, só que é um tema praticamente desconhecido no seio da igreja, principalmente aqui do interior, que são os dois sacerdócios. Por que é importante? Porque nenhum homem, depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, pode se aproximar de Deus sem a mediação de um sumo sacerdote. Portanto, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 22, a escritura aos Hebreus, ele diz que devemos nos aproximar de Deus com plena certeza de fé e coração puro. Esse é um tema tão importante que o Senhor, ele reservou na Bíblia 2 livros para introduzir o sacerdócio e ainda mais, para ensinar sobre o sacerdócio. É muito importante. O primeiro deles está lá no Antigo Testamento, em Levíticos, é o livro de Levíticos. Levíticos fala das ordenanças de Deus a Moisés para introduzir o sacerdócio levítico na nação de Israel. Esse é o primeiro sacerdócio que nós encontramos no Antigo Testamento. E o segundo livro não é menos importante. É praticamente toda a carta aos Hebreus. Ela foi introduzida ali para trazer à igreja judia, o ensinamento, o esclarecimento sobre o sacerdócio na nova aliança, no novo concerto, no Novo Testamento. Então, nesta premissa, eu entendo que nós precisamos entrar mais a fundo nesse tema, o sacerdócio. Lá em Hebreus capítulo 6, no início do capítulo 6, o escritor aos Hebreus, ele traz ali uma declaração muito interessante. Ele chama de essas doutrinas iniciais do cristianismo, que é a imposição de mãos, a fé em Deus, juízo final, ressurreição de mortos. Ele diz que
nós precisamos deixar isto que é início, é o começo da fé cristã, que nós aprendemos isso quando chegamos na igreja, e devemos avançar para coisas maiores e mais profundas. E essas coisas maiores e mais profundas é justamente o que nós vamos tratar aqui hoje. É o sacerdócio. É o sacerdócio no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concílio. Portanto, irmãos, a figura do sumo sacerdote, ela é extremamente importante, porque é o sumo sacerdote que conduz você a Deus, em todo caminho. E se nós desconhecermos isso, se nós crermos de forma errada, nós vamos viver de forma errada. E quando vivemos de forma errada, porque cremos de forma errada, nós vamos levar uma vida errada naquilo que concerne aos princípios básicos do cristianismo, que fala sobre a sua vida cristã, sobre o seu ministério, sobre a sua salvação. Então vamos ver hoje, não com tanta, mas com uma certa profundidade, esse tema extremamente importante. Agora, para que você possa entender mais facilmente, eu quero levar você a 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, quando o apóstolo Paulo, sob revelação, ele nos traz uma verdade de importância tremenda. Ali, ele mostra que, sob a ótica de Deus, o Senhor, ele enquadra cada habitante do planeta Terra em um de 3 grupos. Ali, Paulo, sob revelação, ele classifica a humanidade, dividindo-a em 3 grupos distintos. Ali ele diz: judeus é o primeiro grupo, é o povo da aliança, é o povo que Deus elegeu na pessoa de Abraão, quando o chamou e o tirou de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, onde é hoje o atual Iraque, e o levou para a terra de Canaã. Então, Abraão foi o pai da nação judaica, o pai da nação de Israel. E Israel é a descendência física de Abraão, que Deus instalou como nação no centro da terra, no meio da terra, para estabelecer o seu nome. E de Israel vieram os profetas, nós temos todo o Antigo Testamento, e veio também Cristo em carne, nasceu da tribo de Judá, ali em Belém. O segundo grupo que Paulo aborda são os gentios. Quem são os gentios? Gentio é aquela pessoa que não nasceu dentro dos limites da terra de Israel, que não descende de Abraão segundo a carne. Então, todas as nações, sem ser Israel, é considerada pela Bíblia como gentia, inclusive nós. Então, é um outro grupo de pessoas que Deus trata com elas. E o terceiro grupo é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus ela é composta por judeus e gentios que se convertem a Cristo, que se tornam cristãos.
Então, interessante que esses três grupos, Deus trata com cada um grupo desses de forma diferente. Deus trata com Israel de uma forma, Deus trata com os gentios de outra forma, e Deus trata com a igreja de outra forma. Então, quando nós lemos a Bíblia, precisamos saber para que grupo Deus está falando. Porque Ele pode estar falando para Israel. E se nós tomarmos aquilo como se fosse para nós vamos ter problema. Porque aquilo não cabe a nós, não se encaixa em nós. Se Ele está falando aos gentios, e então, se nós tomarmos como se fosse para nós, vamos ter problemas também. Porque Ele trata os gentios de uma outra forma. Então, precisamos entender quando o Senhor está falando com a igreja. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele não foi escrito tendo como destinatário a igreja, mas sim Israel. Então, muitas coisas que Jesus falou ali, Ele falou para Israel, para a nação de Israel. Inclusive, o capítulo 24 de Mateus, no sermão escatológico, ele está falando para Israel no final dos tempos, não para nós. E se você tomar aquilo como se fosse para nós, você não vai conseguir se encaixar, você vai ter problemas. Quando o Senhor quis falar à igreja, e Mateus registrou no seu livro, aquilo que é para nós a igreja, Marcos registrou cá no seu evangelho, Lucas também registrou no seu evangelho, e até João temos, é um evangelho para nós. Mas precisamos entender quando Deus fala para a igreja. Com respeito ao sacerdócio, tem apenas 2 sacerdócios que Deus reconhece na terra. Só 2, porque vieram dele, foi ele que instituiu. Então, quando Israel, lá sob a lei de Moisés até Cristo, estava sob o sacerdócio levítico, porque Deus instituiu o sacerdócio levítico para Israel sob a lei, e nós vemos os gentios ao redor, eles criaram seus próprios sacerdócios, tinham suas religiões. Você pode ver os egípcios tinham suas religiões. A religião lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia, espalhou-se pelo mundo. Culto a Nirode e sua mulher Semíramis, um culto idólatra. Lá eles tinham seus sacerdotes. Nós vemos quando Paulo estava evangelizando a Europa, ele encontrou ali em Roma, ele encontrou na Grécia templos enormes edificados à deusa Diana ou Ártemis. E os cultos aos deuses pagãos, eles pululavam em todo o mundo pagão. E tinham seus sacerdócios. Só que Deus não os reconhece, porque são falsos cultos. São cultos dedicados a divindades que, na realidade, por trás daquelas divindades, quem recebe culto é o próprio Satanás. Então, Deus não se compactua com isso. Deus reconhece o sacerdócio levítico até Cristo ser recebido aos céus, e depois ele reconhece o sacerdócio melquisedéquico, ou sacerdócio de Cristo. Então, por isso que é muito importante. Ah, pastor, eu
creio em Jesus, eu vou ser salvo, eu vou na igreja, eu sou membro de igreja, eu não vou dizer nada, porque o que vai importar é quem é o seu sumo sacerdote. Porque o seu sumo sacerdote é de suma importância na sua vida. Porque sem o seu sumo sacerdote certo, você não pode adentrar a presença de Deus. Deus não te recebe. Deus não recebe homem nenhum, mulher nenhuma, ainda que seja um pregador do evangelho, se não for através do sumo sacerdote da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então veja bem, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu o sacerdócio levítico, sob a lei. E é interessante que quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, está até aberta a minha Bíblia aqui o autor diz o seguinte, versículo 1: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. O que é a lei? A lei é a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. A lei, então, era simplesmente um cerimonial, era um conjunto de fatos, de situações que, como podemos comparar? Vamos dizer assim, como se fosse uma foto, né? Os fatos eram reais, ali estava o culto, ali estava o tabernáculo instituído pelo Senhor através de Moisés, ali estava, sim, o sumo sacerdote, os demais sacerdotes que trabalhavam, auxiliando o sumo sacerdote em todas as áreas. E é interessante que o Senhor escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. E quem foi Levi? Levi foi um dos filhos de Abraão. E Abraão viveu cerca de 400 e poucos anos antes da lei ser dada por Moisés no Sinai. Ali, né, Levi, ele era o cabeça de uma das 12 tribos de Israel que estava vivendo no Egito, até Moisés tirá-los de lá para a terra prometida. Então havia, né, a tribo de Judá, que era a tribo da realeza, a tribo de Levi foi a tribo sacerdotal. Então, é por isso que é chamado sacerdote levítico. E o primeiro sacerdote dessa linhagem foi Arão, o irmão de Moisés. E Arão morreu, o seu filho o substituiu, Eleazar. Eleazar depois morre, substitui o seu filho. E assim foi acontecendo até Cristo. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote era de extrema importância. Deus fez um pacto, um concerto com Israel. E no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, que acontecia todos os anos entre setembro e outubro, então, naquele dia, toda a nação de Israel vinha de todas as suas cidades, as suas tribos, e se ajuntavam em Jerusalém. E ali, então, era o sumo sacerdote. Ele pegava o sangue alheio, o sangue de um animal, e ele entrava, saía do pátio externo, onde era degolado o animal, levava aquele sangue, entrava no lugar santo, que era o segundo átrio, o segundo compartimento do tabernáculo, e ele passava sério, e ele então entrava no terceiro
no terceiro, vou dizer assim, local preparado, que era o Santo dos Santos, atrás do véu. Ali atrás do véu estava a arca do concerto, a arca que o Senhor mandou Moisés construir, e ali ele oferecia o sangue daquele animal pelos seus próprios pecados, para que Deus perdoasse os seus pecados. Então ele saía, levava o sangue agora de um outro animal, agora pela nação de Israel. Ele oferecia ao Senhor o sangue desse segundo animal. Então ali queimado era um incenso sobre a arca, a tampa do propiciatório era toda de ouro batido, havia 2 querubins por cima, cruzando suas asas. Então ali Deus perdoava Israel por 1 ano. Aquele sacrifício do sangue por Israel tinha validade de 1 ano. Quer dizer, Deus postergava o juízo sobre a nação pelos pecados por 1 ano. Então, no ano seguinte, se repetia tudo de novo. E no ano seguinte, morria aquele sumo sacerdote e entrava outro. Era o mesmo ritual ano após ano. Então, sem o sumo sacerdote, não havia conexão entre Israel e Deus. Sem o ofício do sumo sacerdote, Israel continuava aleijado, afastado de Deus. Então, através desse ritual feito pelo sumo sacerdote, então ali Deus perdoava o povo por 1 ano. No ano seguinte, novo sacrifício, mais 1 ano, e assim por diante. Então é por isso que diz aqui que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Quer dizer, os bens vindouros viriam uma hora chegaria. E quando Jesus Cristo veio, o Filho de Deus veio, se encarnou. Então, lá no livro de Gálatas 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, Cristo veio e Deus colocou sobre ele todos os pecados da humanidade. Assim como aquele animal inocente, o seu sangue colhido naquela bacia com a sua degola, representava a nação. Agora ele ia aí, Deus aceitava o sacrifício do animal como se fosse o sacrifício do homem, da mulher, então Deus perdoava. Agora Jesus, ele recebe sobre si toda a carga de pecados, coisa terrível, todas as prostituições, toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda mentira, toda violência, todo estupro, tudo aquilo de pecado que a humanidade cometera e ainda iria cometer, o Pai coloca sobre o Filho. Então o Filho é levado à cruz. E ali então, Jesus, ele é punido, não pelos seus próprios pecados, que ele foi o Cordeiro perfeito, o homem perfeito que Deus sobre a terra, único. E ali então, a justiça de Deus cobra dele, no corpo dele, os nossos pecados. Cada pancada, cada chibatada, cada queda, cada murro, cada cravo, era ele pagando os nossos pecados. E ele não foi levado ali forçado, ele entregou-se a si mesmo de forma voluntária, o perfeito no lugar dos imperfeitos, o justo pagando pelos pecadores. Essa é a maravilhosa doutrina da substituição. Ele o substituiu ali na morte, e ele pagou com o seu sofrimento todos os nossos pecados. E ele não aceitou, ele teve que sofrer toda a dor. Até quando ofereceram a ele ali
alguma coisa para amenizar a dor, ele recusou, porque ele foi ali para sofrer e pagar a nossa dívida para com a justiça de Deus. Então, Deus deu o seu próprio Filho para nos reconciliar consigo mesmo, diz o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Ele veio para nos reconciliar com Deus e nos tornar filhos de Deus. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscita e ele sobe aos céus. E ele leva o seu próprio sangue. E ele introduz o seu sangue no tabernáculo celestial. Está ali, um pouco à frente do texto que nós lemos. No capítulo 10 de Hebreus. Então ele purificou o santuário celestial com o seu próprio sangue. É muito interessante quando nós pensamos nisso. Então, aquele sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, o que ele fazia, ele simplesmente tipificava o que Cristo um dia viria fazer uma única vez e de forma perfeita. Os sacerdotes tinham que fazer aquilo todo ano, mas Cristo foi uma única vez, porque ele morreu e ressuscitou e está vivo. Os sacerdotes do sacerdócio levítico, eles eram impedidos pela morte de continuar. Então era imperfeito. É como se aquela cerimônia, a pessoa do sumo sacerdote também, fosse como se fosse uma foto, né? Você, quando viaja, leva uma foto da sua esposa. Você mostra o seu retrato. Aqui, essa é minha esposa. Mas ela não está lá. É só uma foto. Então, você voltando, você vai ter a substância que é a sua esposa perto de você. Você não pode continuar amando uma foto, beijando uma foto, que ela vai te bater. Então, quando Cristo veio, nós não podemos também estar lá na foto do Antigo Testamento, porque aquilo não era a imagem real das coisas, era apenas sombra de bens vindouros que vieram com a manifestação de Jesus Cristo aqui neste mundo. O Emanuel, Deus conosco, no seu sacerdócio eterno. E olha o que continua dizendo aqui. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Aqui o verbo está no presente. Eles oferecem, porque nos dias que foi escrita a carta aos Hebreus, ainda que Cristo tivesse vindo, morto e ressuscitado, ainda que estivesse já funcionando o sacerdócio de Cristo, não mais o levítico, os judeus não aceitaram, continuaram prestando aquele mesmo culto do Antigo Testamento durante muitos anos depois, até o ano 70, quando o santuário foi destruído. Então, quando escrever a carta aos Hebreus, o templo ainda estava de pé e o culto continuava, o sacrifício dos animais continuava, o véu que foi rasgado quando Jesus Cristo morreu ali, significando que o caminho estava aberto agora para Deus, aquele véu rasgado, eles costuraram de novo, penduraram lá e continuaram praticando o mesmo culto. Ficaram para trás. Então, irmãos, aqui no capítulo 5 de Hebreus, versículo 1, aqui nós vemos a função do sumo sacerdote. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens, era o sacerdote do sacerdócio levítico. É constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, os sacerdotes
escolhidos dentre os homens, quando diz sacerdote, que se refere ao sumo sacerdote. Morria um, no velório mesmo, tinha que ser ungido o filho como sumo sacerdote. De tão importante que era para a nação ter o sumo sacerdote. Porque esse homem, ele era constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. Então ele, na velha aliança, o sumo sacerdote representava os homens, a nação, diante de Deus. Ele era o representante de Deus, aliás, dos homens diante de Deus. E ali, então, ele fazia intercessão, oferecia os sacrifícios, as ofertas, e através dele, Deus aceitava. Quando o sumo sacerdote era bom, porque ele era a conexão entre a nação, entre o homem e Deus, Deus abençoava prodigamente a nação. Mas quando o sacerdote era perverso, era desonesto, era adúltero e mentiroso, toda a nação sofria, porque Deus bloqueava as bênçãos, porque o canal, a conexão entre Deus e a nação era o sumo sacerdote. Isso aconteceu até Cristo vir ao mundo. Então, o que nós vemos aqui, continuamos aqui no capítulo, no versículo de número, voltando ao número 4 agora, capítulo 4, nós vemos no versículo 18, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Agora no capítulo 5, versículo 10, diz, Deus o nomeou Jesus, sumo sacerdote. Então, Jesus, ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote da nova aliança, do novo concerto, da aliança da graça, a aliança que nós, a igreja, estamos debaixo dela. É por isso que nós dissemos no começo, Deus trata cada grupo de uma forma. Deus trata Israel de uma forma, a nação de Israel está vindo lá desde Abraão, hoje estão afastados do Evangelho, tentando guardar o sacerdócio levítico lá no Antigo Testamento, o culto lá ainda hoje é muito forte, eles continuam naquele culto, só não matam animais mais hoje, por causa da proibição, senão estariam matando. E vai passar no fim dos dias, que nós estamos chegando agora, eles vão ficar aqui, eles vão estar aqui, vão ver o anticristo aparecer. Ali o anticristo fará uma aliança com Israel, porque Israel espera o Messias até hoje. Nós já temos o nosso Messias Jesus, mas eles o rejeitaram. Você não é o Messias, nós não te queremos. E fizeram o que fizeram com ele. Mas nós o abraçamos, ele é o nosso Messias, ele é o nosso sumo sacerdote, mas deles não. Deles não. Então eles vão passar, o anticristo vai ser recebido como Messias deles, como sumo sacerdote deles. O terceiro templo será construído ali no Monte Moriá, segundo informações, aonde está ali aquele templo muçulmano chamado Domo da Rocha, aquela cúpula dourada de ouro ali é o lugar onde estava o templo de Salomão e também aonde vai ser erigido o terceiro templo. Mas nós sabemos que se arrancar daquilo ali vai ser uma guerra entre Israel e o Islã. Mas já tem gente dizendo que, como o sítio é grande, de uns 2 anos para cá começou a surgir as propostas de se construir o terceiro templo do lado daquilo ali.
Então os muçulmanos também, que esperando o seu Messias, os judeus também esperando o seu Messias, seriam só o Messias dos judeus e o Messias dos muçulmanos. Então eles entrariam no templo dos judeus e entrariam também no templo dos muçulmanos. Então esse homem, o anticristo, ele vai quebrar essa aliança com Israel no final dos últimos 7 anos, aliás, no meio, 3 anos e meio, e então vai se revelar como ele vai ser realmente o anticristo, um homem controlado pelo inferno, possuído por Satanás. Então teremos a grande tribulação. Isso é para Israel. E para os gentios, meu irmão, gentio não tem sumo sacerdote diante de Deus. Eles estão aí jogados para lá e para cá, uns creem numa coisa, outros creem em outra, um não crê em nada. Eles estão perdidos. Eles não têm sumo sacerdote para representá-lo diante de Deus. Então esses morrerão e serão julgados no final. Vinde de Apocalipse, no julgamento do grande trono branco. Então serão todos lançados no lago de fogo. Mas e a igreja? Deus trata de forma diferente. Nós vemos que aqui no capítulo 10, nós vemos uma questão interessante ainda. Que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele veio para tirar os nossos pecados e tirou-os de uma vez. Ele nos lavou de uma vez com o seu sangue, quando ele deu o seu corpo ali na cruz. Então, o seu sangue foi oferecido e levado para o santuário celestial. E a Bíblia nos diz que as coisas aqui da terra, que Moisés construiu, o tabernáculo, os utensílios usados ali, eram somente cópias daquilo que tem lá no céu. Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo terreno, uma cópia do tabernáculo celestial. Deus mandou que construísse cada objeto de culto, cópia exata do que há no tabernáculo celestial. Então, temos lá um tabernáculo celestial e tivemos um aqui na terra por certo tempo, para o culto dos judeus. Mas, aqui em Hebreus diz que para purificar as coisas do santuário terrestre, que eram cópias das coisas celestiais, o sangue de animais bastava. Mas, para purificar o santuário celestial, tem que ser sacrifício superior. Foi por isso que Jesus veio, morreu e levou o seu sangue para purificar o santuário celestial. Mas vem aquela pergunta, mas lá no é o céu? Como que esse santuário foi contaminado lá no céu? Olha, irmãos, isso é uma coisa difícil de responder. Mas eu penso o seguinte, e te pergunto, aonde começou o pecado? Aqui ou lá em cima? Aonde surgiu o primeiro transgressor da vontade da lei de Deus? Aqui ou lá em cima? Foi lá, Lúcifer, era um querubim ungido, encarregado dos louvores celestiais. E aonde são entoados os louvores, a adoração hoje? Nos templos. Ele era líder do coral celestial, no culto a Deus, a seu Filho. Então, quando ele se rebelou, ele contaminou o santuário celestial. Você vê que lá no livro de Jó, Satanás ainda comparecia até na presença de Deus, entrava no céu e saía. Agora, depois que Jesus morreu, acabou, ele não entrou mais. Porque Jesus purificou o santuário celestial com o seu próprio sangue. Então Jesus hoje
ele oferece ao Pai o seu próprio sangue, pelo homem, por aqueles que ele escolheu, por aqueles que o amam e o servem. Então vemos que o que acontece hoje, né? Hebreus, no capítulo 3, aliás, capítulo 5, de 8 a 10, o que nós vemos aqui? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Cristo, com a sua obediência, com a sua morte, pelas coisas que sofreu, e tornou-se o autor da nossa eterna salvação. A nossa salvação é eterna. Ela não é temporária, como muitos pensam. A nossa salvação é eterna. E Deus nomeou Jesus, versículo 10, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A este respeito, versículo 11, diz: temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então, o que o autor está dizendo, que sobre o sacerdócio de Cristo, que foi dado a Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, era algo que ele tentava passar para os hebreus. Mas eles se tornaram preguiçosos, não estavam dispostos a ouvir. Como muita gente hoje não se preocupa com as mensagens, com os estudos, com a escola bíblica. Preguiçosos. Não querem se envolver com as coisas de Deus. Mas eu te falo uma coisa, o seu sumo sacerdote faz toda a diferença. Se você tem Jesus como seu sumo sacerdote, ele subiu, ele adentrou aos céus, ele adentrou. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O nosso sumo sacerdote, perfeito, ele deu a sua vida perfeita, ele nunca teve pecados. Então, com a sua morte, ele nos resgatou, e nos purificou, e nos salvou. E nós fomos reconciliados com Deus através dele. E então nós fomos feitos filhos de Deus, o nível mais alto. É isso que o nosso sumo sacerdote faz. Ele ofereceu o seu sangue, o seu sacrifício ao Pai, por nós. Pagou nossa dívida. Ele intercede por nós, como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de igreja, amém, fica na sua. Mas o nosso sumo sacerdote, no seu ofício sacerdotal, ele diz, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, ninguém vem, porque ele é Deus ao lado do Pai. Mas para nós ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus. Ele é a porta. Ele é o nosso representante diante de Deus. Ele é aquele que está oferecendo o seu sangue diante do trono de Deus. É ele que intercede por você. Nós só nos aproximamos de Deus através
de Jesus e do seu sangue derramado na cruz. Então precisamos entender isso. Sem ele você está perdido. Qualquer outro sacerdote não vai resolver seu problema. E não é só para ser salvo, não. Até para você ser abençoado, cura, abençoar sua família, abençoar sua casa, é só através de Jesus. Ainda mais, ao teu ministério só vai funcionar através do seu sumo sacerdote. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então ele está lá, sentado ao lado do Pai, no seu trono, intercedendo dia e noite por você. Até o seu louvor, se não for através dele, não chega a Deus. Hebreus 13:15 diz que nosso sacrifício de louvor só chegam a Deus através do nosso sumo sacerdote. Se não for por ele, não vai nada lá. Oração, se não for no nome dele, não vai nada lá. Não chega, Deus não recebe, Deus não aceita. Deus não aceita. Então nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus. Então, irmãos, aí vem aqui a exortação do escritor. Apeguemo-nos com toda a firmeza e a fé que nós professamos. Pense nisso. Hebreus 8, de 1 a 3. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Ninguém tem. O budismo não tem. O Islã não tem. Eles confiam em palavras de homens que morreram e estão lá mortos. O nosso sumo sacerdote, a salvação que nos dá é eterna, porque ele está vivo. Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou. Então o seu sacrifício é perfeito e é eterno. Não temos necessidade de nenhum outro sumo sacerdote. Então o nosso sumo sacerdote, ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 8, de 1 a 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este Jesus tivesse algo a oferecer. Oferta e sacrifício. Sacrifício, ele não oferece mais. O sacrifício foi só uma vez. Quando ele morreu na cruz, ofereceu a sua vida, o seu sangue inocente, levou o seu sangue para o santuário celestial, purificou o santuário e está lá. O sangue dele está lá. Então, quando o Pai olha para o Filho, olha para o sangue, sacerdócio perfeito. Entremos com ousadia, com confiança diante do trono da graça, para buscar socorro em tempo oportuno. Só quem pode te socorrer é alguém que está vivo. E o nosso sumo sacerdote está vivo. Ele intercede junto ao Pai. E a cura vem, o socorro vem, a libertação vem. O mal é destruído diante dele. Ninguém tem um sumo sacerdote como a igreja, como nós. E continuando, ele ofereceu sacrifício e ofertas. O sacrifício não oferece mais, ele não vai morrer de novo. Agora, ofertas é quando nós trazemos ao Senhor nossa oferta de gratidão, de adoração, adoramos, glorificamos, é oferta de louvor. Mas também a nossa oferta financeira passa por ele. Tem muita gente que chega na igreja, vai trazer um dízimo, uma oferta, joga lá. Até vira as costas. Não tem valor nenhum para Deus. A sua oferta, o seu dízimo, financeiramente falando, traz honra ao Senhor, porque Ele é o Senhor, é a majestade. E Deus só recebe através de Jesus, porque está ali o nosso representante. E para encerrar, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus,
apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Fixe seus olhos, não em Maria, não em Maomé, não em São João, não em São Pedro, não no pastor da igreja, não no homem que pratica milagres, mas em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para encerrar, vou te explicar agora como é que funciona essa questão da ordem de Melquisedeque. Nós vimos que a ordem de Levi não funciona mais. Mas por que a ordem de Melquisedeque funciona? Irmãos, Melquisedeque é uma figura em torno do qual existe uma nuvem de mistério. Este homem viveu lá no Antigo Testamento e ele é abordado pela primeira vez no livro 14 de Gênesis. Sumo sacerdote Melquisedeque. Ele era rei de Jerusalém, que naquele tempo nem se chamava Jerusalém, era chamado Salém. Ele era sumo sacerdote lá em Salém. Mas a Bíblia chama sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão, ele perseguiu aqueles reis que vieram com seus exércitos, invadiram a região de Sodoma e Gomorra, ali nas margens do Mar Morto, tudo que tinha valor eles pegaram, e pegaram Ló e sua família, e muita gente, e levou cativo. Então, quando alguém trouxe a notícia a Abraão reuniu seus servos, foram criados na sua casa, 318 homens, sem armas, sem experiência de guerra, e eles foram atrás dos 4 reis com seus 4 exércitos. Os alcançou lá no norte de Israel, e eles atacaram-nos de surpresa à noite, e Abraão e seus homens derrotaram os 4 exércitos. Irmãos, isso não tem que acontecer. Humanamente falando, isso é impossível. Mas Deus os entregou nas mãos de Abraão. Foi isso que aconteceu. Então derrotou aqueles reis, seus exércitos, pegou todos os despojos, prata, ouro, animais, capas caríssimas, armas, e vieram. E quando estava voltando, passando por Jerusalém, eles iam descer até hoje, onde é Eilat, lá no sul de Israel. Então, no final do exército, do deserto de Negueb, aliás, onde começa, né? Lá no Golfo de Acaba, subindo, Abraão vivia ali nos carvalhais de Mamre, seus homens também. Mas, passando por Jerusalém, esse homem sumo sacerdote, Melquisedeque, foi ao encontro de Abraão e levou pão e vinho. E ele abençoou Abraão, céu de Deus Altíssimo e tal, e trouxe pão e vinho para Abraão. Irmãos, você não vê isso no Antigo Testamento, no sacerdócio levítico. Pão e vinho. Pão e vinho é da igreja hoje. É a comunhão da ceia do corpo de Cristo. Então aquele homem ali, quantos 1000 anos antes ele estava profetizando o sacrifício de Cristo. Deus abençoe a você da sua casa. É muito interessante. Deus que vem abençoado, vem honrado. É Deus do povo forte. É muito interessante. Então Abraão, quando foi abençoado por Melquisedeque, respondeu o que disse. Respondeu o que disse. Então, meus amados, nós temos um barulho ali fora, espera um pouquinho. Então, queridos, Abraão respondeu como disse. No capítulo 7 de Hebreus, nós temos detalhadamente essa passagem. Abraão, que é o pai da nação de Israel, de onde viria as 12 tribos, de onde viria a nação, né, de onde nasceria Jesus,
ele paga dízimos a Melquisedeque. Então, a Bíblia diz: Melquisedeque não traz a Bíblia registro de data de nascimento, data de morte, quem foi pai, quem foi mãe. Então, ele é um símbolo de Cristo, que como Filho de Deus, ele é o princípio e o fim. Como Filho de Deus, ele não tem pai e não tem mãe. Então, nós vamos agora para o Salmo, no meio da Bíblia agora. Nós estamos lá no começo em Gênesis. No meio da Bíblia agora, nós temos um outro livro que fala sobre Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Diz que Deus levantou a mão e jurou que Cristo seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Seria sacerdote para sempre. Em pleno sacerdócio levítico. Porque Davi, quando escreveu esse salmo, Israel estava vendo a plenitude do sacerdócio levítico. Agora Deus ali levanta um novo sacerdócio. E levanta o seu Filho, Jesus Cristo, que demoraria mais de 800 anos a vir à terra, já como sumo sacerdote, não segundo a ordem do sacerdócio levítico, mas um sacerdócio anterior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, lá atrás. Portanto, Abraão, ele viveu mais ou menos 400 anos antes da lei ser dada no Sinai. Ele viveu 400 anos ou mais antes de Deus mandar que se nomeasse Arão, o primeiro sacerdote, segundo a ordem de Levi. Mas nós temos o terceiro livro, lá no fim da Bíblia, que é Hebreus. Quando nós olhamos e lemos com atenção, vemos que praticamente toda a carta aos Hebreus, ela tenta trazer até nós quem é o nosso sumo sacerdote, o seu valor, o seu poder. Hoje ele está sentado ali ao lado da majestade nas alturas, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Só através dele nós chegamos lá. Só através dele nós somos abençoados lá. E tem mais. Paulo nos fala em Efésios 1:3 que Deus fez convergir nele todas as coisas. Desculpe, não 3, me parece que é o versículo 7. Então, queridos, vamos parar um pouquinho. Quem é o seu sumo sacerdote? Você segue quem? A sua salvação está envolvida aqui. Eu trouxe aqui uma artezinha que eu gostaria de mostrar para você. Aqui eu coloquei aqui Abraão, Melquisedeque, quando voltava da matança dos reis. Ele abençoou Abraão e Abraão respondeu com o dízimo. Então nós temos aqui uma seta, 400 anos depois, Deus levanta através de Moisés o sacerdócio levítico. E Israel foi o beneficiário. Mas, também lá de cima, de Melquisedeque, Deus levanta Jesus Cristo para ser sumo sacerdote para sempre, sobre a sua igreja. Então, meu irmão, não é religião, não é uma placa que está ali fora, não é a mensagem da igreja B, C ou D. A pergunta é: quem é o seu sumo sacerdote? Se ainda não é Jesus Cristo, você não tem representante lá diante de Deus. Você não tem quem te defenda lá diante de Deus. Você não tem quem interceda por você lá diante de Deus. Você está desconectado.
Israel hoje está praticamente desconectado. Tem sido abençoado porque Deus tem preservado Israel, é uma aliança que Deus fez com Abraão. Israel tem que estar como nação lá no final dos tempos para cumprir as profecias. Deus os guarda e os abençoa. A igreja é diferente. Nós temos nosso sumo sacerdote. Estamos aguardando Jesus. Não estamos aguardando o anticristo chegar. Não estamos nem esperando a morte. Estamos esperando Jesus nos buscar. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje à noite. Semana que vem, eu não sei. A igreja será tirada da terra. Toda a igreja será levada pelo nosso sumo sacerdote para estar com ele na glória. E depois de um certo tempo ele vai voltar em glória lá em Israel, pisar lá para poder estabelecer o seu reino. Mas por enquanto, para nós igreja, nós aguardamos o regresso do Senhor no sentido de nos arrebatar. E Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, que num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta, quando for dada a ordem, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, eu vou estar nesse grupo, seremos transformados. Os mortos ressuscitados num corpo celestial, nós os vivos transformados no mesmo corpo celestial. Vamos subir para o Senhor na glória. E aqui embaixo nós vamos ver lá de cima o anticristo, a grande tribulação e o inferno que vai ser aqui. Mas para nós estamos na glória. Diz a Bíblia que haverá ceia das bodas do Cordeiro, casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Aleluia. Vai ser maravilhoso. Quem é o seu sumo sacerdote? Sou ele que te garante acesso. Se você não o tem ainda, receba hoje. Diga: Jesus, seja meu sumo sacerdote. O Senhor já morreu pelos meus pecados. Me lava agora e venha juntamente conosco servir. Se você já o tem, mas anda batendo cabeça para lá e para cá, buscando igreja, buscando isso, aquilo, buscando revelação, buscando milagre, te dou um conselho: pare e pense. Jesus Cristo, Ele quer ser o seu sumo sacerdote. Não fica atrás de ministério, de gente que você acha que tem dom e talentos. Maravilhoso, glorioso é Jesus. Quem salva é só Ele. Deus te abençoe. Um beijo no coração.